Amém. Se assente na presença do Pai e de quem está ao teu lado também. Amém. Creio que é alguém muito especial. E como é especial, gostaria que você já olhasse para esse irmão ou irmã, ou a sua esposa, ou seu filho, e diga para ele: você é vaso de honra. E jamais será de desonra. Amém? Tomou posse dessa bênção? Se você recebeu essa palavra sobre você, fala amém. Creio assim, eu quero isso na minha vida. Amém. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração: vasos de honra. Mais uma vez Deus fala comigo sobre esse tema. E que em nome de Jesus nós possamos ter o nosso coração aberto para essa boa semente, com bastante objetividade, mas com clareza e com entendimento do que Deus tem para cada um de nós. Amém? Como tem sido, esse último louvor fala sobre entrega, né? Mas como tem sido a sua entrega ou a sua posição diante do Deus que te confiou algo extremamente especial? A sua presença, a tua graça. Amém? Como tem sido? Realmente você sabe qual o motivo das experiências que você tem vivido? Sempre quando eu peço a Deus uma mensagem, Deus sempre me faz lembrar de muitas coisas, principalmente aquilo que me traz esperança, porque uma das coisas que eu nunca posso esquecer não é da onde eu estou, é sim da onde Deus me tirou. E como o Senhor me trouxe até onde eu estou. Há uma graça manifestada sobre a minha e a tua vida de uma forma sobrenatural. Saiba que você é um milagre de Deus. Você é um plano que Deus tem para cumprir os objetivos dele nessa terra, em nome de Jesus. Quem crê assim? Que bom, está no lugar certo. Então as experiências que você tem vivido, ou as experiências que você viveu, ou qual o futuro que você espera. Nosso Jesus Cristo, em Hebreus 13:8, diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Jesus é desde o princípio, e uma das coisas que eu e você não podemos deixar de ser e fazer, nunca desista da sua essência. Saiba quem você é de verdade. Olhe no espelho, e que o seu espelho possa ser o próprio Jesus, que você olhe para o Senhor, e você nunca perca a tua essência. Que você viva intensamente a sua existência, como se o Criador da sua vida viesse te buscar hoje. Eu lembro que eu vi um vídeo pequeno, onde um filósofo foi questionado, e historiador, e ele foi questionado, mais ou menos meu entendimento foi, a pessoa perguntou para ele e disse: olha, eu gostaria de saber qual é o melhor dia para que eu entregue a minha vida para Jesus. E ele falou: sempre um dia antes, quando Jesus voltar. Amém? Quem concorda? E qual o dia que Jesus vai voltar? Então a sua entrega tem que ser diária, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e isso é real. Há uma necessidade dessa entrega, e eu quero te convidar aí no livro de Hebreus capítulo 4, porque Jesus é desde o princípio, e desde o princípio todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e através dEle. Deus sempre quer se revelar aos seus escolhidos, porém é preciso estar muito atento, amém? Com o dia de hoje. Cada dia que você tem na casa do Pai é uma oportunidade que Deus te dá, de Deus fazer nova todas as coisas. Por isso que ele expressa em 2 Coríntios 5:17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus quer se
manifestar na nossa vida com uma novidade de vida, com algo novo todos os dias. Então, a necessidade dessa entrega. Amém? E quando reforço sobre a mensagem dessa forma, peço para que Deus ministre ao teu coração, para que a diferença dessa mensagem na tua vida não tenha somente efeito neste momento, mas que faça diferença na prática após a saída da igreja. Amém? Porque aqui nós recebemos instrução, ensino, direções, planos e revelações de Deus sobre a nossa vida. Mas onde realmente nós manifestamos o reino de Deus é no nosso dia a dia. É na nossa casa, é com a nossa esposa, é com o nosso filho, é no nosso trabalho. Amém? Amém? Glória a Deus. Hebreus 4, versículo 7 diz assim, está em outra versão, mas dá para você acompanhar. Por causa disso, Deus marcou um outro dia chamado hoje. Quando? Muito tempo depois, por meio de Davi. Disse essas palavras que já citamos anteriormente. Se hoje ouvirem a minha voz, não sejais teimoso como foram os seus antepassados. Por diversas vezes Deus usa homens e mulheres de Deus para manifestar o reino dele, falar da sua palavra, e ele sempre diz, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, examine as Escrituras, abra o teu coração e deixe o Senhor ministrar a tua vida. Permita que a palavra, que é a boa semente, entre no mais íntimo do seu coração. No mesmo Hebreu 4, versículo 12, olha aqui está escrito, diz assim, a mensagem de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de separar a alma do espírito, e de dividir juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Olha o poder que existe. A sua vida pode ser transformada diariamente através de um devocional, através de uma busca, através de uma entrega. Até agora não falamos nada sobre vaso de honra, mas esse é um processo para que você seja aquilo que Deus te escolheu para ser. Amém? Um vaso de honra. É um preço a ser pago, há uma dedicação, há uma busca, há uma entrega. E no versículo 13, olha que bênção. Não há nada no mundo que possa ser escondido de Deus. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Amém? Deus sempre vai te ensinar, vai te exortar, porque o pai corrige ao filho que ama. E o que Deus quer mostrar para mim e para você, filho, eu sei quem você é, qual vaso você é. Eu sei de onde você veio, eu sei aonde você está, mas você ainda não percebeu aonde eu posso te levar, aonde eu quero te colocar. Amém? Assim Deus faz. E eu amo essa palavra porque quando eu a examino, eu tomo posse dela para mim primeiro, mas mastigo ela muito bem, para que eu possa compartilhar e receber dose dupla, e sou ministrado novamente. E o que é bênção, Deus falou para mim, e eu quero repetir isso para vocês. Você está preparado para o que Deus espera de você? Quem se sente preparado aqui? Por aquilo que Deus espera de você. E o que Deus espera de você está na palavra dele. Então você precisa examinar, compreender, para que você possa viver e não ser somente ouvintes. Amém? Vamos lá em Romanos, capítulo 12, vamos ler algum texto, e aí vai dar continuidade à ministração. Quantos de nós ficamos ansiosos para ser usado por Deus, assim como homens de Deus nessa geração? Quem aqui tem uma expectativa grande de ser usado por Deus poderosamente? Amém? Que Deus se manifeste na tua vida de uma forma sobrenatural. Não somente da forma a qual a gente tem os relatos bíblicos, que nos serve como exemplo,
quando você lê livros onde tem pessoas que foram e permitiram o agir de Deus em sua vida, sendo vaso de honra, viram coisas sobrenaturais. O que eu quero em nome de Jesus é, de uma forma ousada, pedir para que o Senhor te impulsione aquilo que Deus pode fazer, porque aqui tem grandes homens e mulheres de Deus, homens de honra, mulheres de honra, vasos separados por Deus, só precisam despertar para o propósito a qual Deus te escolheu para essa geração, para este momento. Amém? Então, Romanos capítulo 12. Mas não estejamos sujeitos e nem preparados, e não estamos nem preparados para o processo de transformação. Antes de ler Romanos 12, Deus falou comigo uma coisa muito clara, e uma vez me abençoou com a mensagem dizendo que todo propósito na nossa vida há necessidade de passar por um processo. Ninguém vive um projeto, um propósito de Deus sem passar por um processo, pelo trabalhar, pelo manifestar, pelo transformar, pelo agir de Deus. Amém? Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te separou, porém, Ele precisa trabalhar na tua vida para que você seja esse vaso de honra, usado por Deus conforme os teus propósitos. E Romanos é um dos propósitos que Deus se manifesta na minha e na tua vida. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia. Por isso, peço-lhe que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício, isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. E não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. E vivam em uma vida diferente. Então vão descobrir a vontade de Deus, isto é, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Há necessidade para que a gente possa ser um vaso de honra, a nossa vida ser transformada, e essa transformação é diária. E o processo para viver o projeto e o propósito de Deus, ele não é fácil, é diariamente. A transformação que Deus quer na minha vida e na tua vida, vai precisar passar por um processo. Não sei o que você vive hoje, se você já vive dentro dos propósitos de Deus, ou você está passando por um processo, a qual vai te levar para o propósito e o plano original que Deus tem para a tua vida. Há necessidade de a gente compreender o que Deus separou para as nossas vidas. Muitas vezes, vamos à casa do Pai, estamos com o nosso coração aberto, sedentos para receber uma palavra que nos traga esperança, alegria, que nos traga felicidade de poder vir à casa do Pai, nos traga instrução, ensino, e nos impulsione a cada dia mais fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes não estamos sujeitos a passar pelo processo de transformação que Deus tem para as nossas vidas. Aparentemente, quem já viu eu ministrando, eu não fico tão travado assim, mas eu preciso seguir o que o Pai pediu para que eu ministrasse sobre a vida de nossa, como igreja. Deus tem algo que quer se manifestar na nossa vida, e Ele precisa despertar a tua igreja, porque Ele está voltando. Amém? E Ele quer usar a tua vida, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu creio que aqui estão os escolhidos que Deus separou para essa geração. Que Deus desperte a tua vida e que o Espírito Santo se apodere da tua vida toda vez que você tiver uma oportunidade de falar do reino dEle. E muitas vezes a manifestação do reino dEle não vão ser com palavras somente, mas com poder e com a própria presença de Deus. Amém? Amém. O restante já foram dormir. Vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 14. Para que Deus possa te usar, primeiro Ele vai precisar te ensinar, Ele vai te moldar e te preparar para receber dEle. Amém? Glória a Deus.
Mateus capítulo 22, versículo 14. Normalmente eu já menciono o versículo, a passagem, mas orientação do próprio Pai. Leia junto com a igreja. Examine as Escrituras. Saiba onde está. Amém? E quando você folheia aí a sua Bíblia, o inimigo fica furioso. Porque cada vez que você mergulha na palavra, a própria palavra mergulha em você. Amém? A própria palavra ministra a tua vida, porque ela é poderosa. 22:14 diz assim: portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Agora eu vou estar comentando, enquanto isso você quiser abrir em João 15:16, em Marcos 13:20, tem a mesma mensagem, porém algo tremendo que Deus mostra para aqueles que são escolhidos. Olha o cuidado de Deus para com a tua vida. Portanto, Marcos 13:20, portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne ou osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhido, tais dias foram abreviados. Amém? Quem tem percebido isso? Irmãos, eu tenho percebido isso tão claramente, que amanhã meu menino faz 4 anos. Amém? Um sonho vivido até hoje, e amanhã eu faço 41 anos também. E recebi a mesma graça no mesmo dia. Você é escolhido. Nada na tua vida passa sem que Deus cuide de cada detalhe. Eu já comentei isso, mas quero reforçar. Eu nunca recebi uma ovada na escola, porque meu aniversário caía no dia 1º de abril, é o dia do quê? Ninguém acreditava que meu aniversário era dia 1º de abril, porque era muito brincalhão. E quando descobri o porquê que o meu nome era Hélio, meu pai também chama Hélio. Eu sou Hélio Hipólito Pereira, filho, e eu tenho o mesmo nome do meu pai. E tamanha maldição que existia dentro da minha casa, que o meu nome não era para ser Hélio, não posso comentar o nome aqui, porque não era um nome tão bonito assim. Amém? Com tanto significado. Hélio é pai do sol, é o segundo da tabela periódica, e aí vai, né, por um monte de coisa. Minha mãe disse que quando eu nasci dia 1º, meu pai foi registrar, e ela falou, pode colocar o teu nome, porque você é uma mentira, né? Devido a tudo aquilo que meu pai vivia, e eu cresci debaixo de algo declarado, porque quem é o pai da mentira? É o diabo. E um dia conheci Jesus, um dia conheci a verdade, em João 8:32 disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fui liberto e transformado dia após dia, até que um dia, casado, com a bênção de Deus, falei, Deus, eu sonho em ter um filho, e que esse filho possa ser algo sobrenatural na minha casa. E meu filho nasceu no mesmo dia que eu nasci. E a única voz que eu ouvi foi a voz dizendo, filho, aquilo que um dia foi declarado que você era uma mentira, hoje eu mostro para você que eu sou uma verdade na tua vida, que eu cuido de cada detalhe. Meu filho, é a maior verdade que eu tenho na minha vida, é um amor que eu não consigo mensurar. Quem é pai sabe disso, amém? Glória a Deus. E é bênção, e eu digo só isso, talvez algo que você precise para edificação da sua fé, e você crê que Deus cuide de cada detalhe. Antes de você ser formado, Deus já tinha te planejado. Deus já tinha projetado e escrito algo a seu respeito. Ele já escreveu a sua história. Ele já separou sobre você o que está determinado. Isso é uma questão de tempo, do nosso tempo e do kairós dele. Muitas vezes vivemos o nosso tempo distante dos planos de Deus, e isso chama-se processo, até ser conduzido ao propósito que Deus tem para cada um de nós. E aí chama kairós. Você começa a viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Amém? Quem entendeu, diga amém.
Quem não entendeu, repito de novo, que foi meio confuso, amém? Glória a Deus. João 15,16 diz o quê? Esse é o primeiro processo para que você seja um vaso de honra. Você reconheça que não foi você que escolheu Jesus, mas foi o próprio Senhor Jesus que te escolheu. E disse assim: vocês não me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. Vocês foram escolhidos para irem e darem frutos. E o meu desejo é que esses frutos durem muito. Então o Pai lhes dará tudo o que vocês pedirem em meu nome. Amém? O senso de Deus, o senso de justiça, o olhar de Deus para com as nossas vidas é completamente diferente do que o nosso. O olhar de Deus para com a tua vida é bem diferente do olhar humano que nós temos. Simplesmente pelo fato, quando você olha, vamos lá ler, é mais fácil. Lá em Samuel, capítulo 16, versículo 5. E Deus vai mostrar que aqui tem muitos homens de Deus, segundo o coração de Deus. São os Davi. E também dentro da igreja, Deus vai te mostrar que existem muitos Eliabes. Amém? Que é o moço mais bonito da família de Jessé, bem mais preparado e aos nossos olhos, acredito ser o escolhido, o que é chamado para aquela grande obra. Então o que Deus quer mostrar para mim e para você, é que Ele te separou, Ele te ungiu, Ele tem te capacitado, Ele tem te escolhido para transformar a sua geração. Não é porque todo mundo está fazendo que você precisa fazer. Você pode ser a diferença na mão de Deus para transformar e influenciar a sua geração em nome de Jesus. Samuel capítulo 15, versículo 5 diz assim: e Samuel respondeu: não aconteceu nada, eu só vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo ao sacrifício. Amém? E Samuel purificou a Jessé, pai de Davi e seus irmãos, e os convidou a estarem com ele num sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel, um profeta de Deus, olhou para Eliabe e pensou: com certeza é este a quem o Senhor tem escolhido. Mas o Senhor disse a Samuel: Eliabe é alto, é arrojado, mas não preste atenção nisso. Deus não olha as coisas da mesma forma que as pessoas olham. As pessoas só prestam atenção na aparência, mas o Senhor vê o seu coração. Eliabe não é o homem que tenho escolhido. Amém? E assim é o olhar de Deus para com a tua vida. Você que muitas vezes se sente, talvez não observado pelos homens, e a sua aparência não é exposta de uma forma onde que todos vejam, eu quero te dizer que Deus te vê no secreto. Deus te olha, Deus te observa, porque é no secreto que nós verdadeiramente mostramos quem nós somos. É no nosso quarto, é no acessar o nosso celular, é no acessar o nosso computador, é nas nossas conversas, é no grupo de futebol, é junto com a galera, é quando todo mundo que tem convívio e conhece a tua fé não está junto com você e você demonstra quem verdadeiramente você é, a sua identidade como servo de Deus. Isso é ser um vaso de honra. Eu sei que talvez uma quarta-feira a gente não gostaria de vir à casa do Pai e receber uma palavra que muitas vezes traga confronto, mas o Evangelho de Deus veio para isso. Jesus veio para apresentar o reino, um reino que transforma, um reino que restaura, um reino que cura, um reino que se manifesta de uma forma sobrenatural, mas para todos aqueles que buscam, todos aqueles que se dedicam, todos aqueles que querem ter a sua vida transformada pelo poder que existe na própria palavra. Amém? Diminuiu, caiu para 20 agora, vamos lá. Talvez eu e você,
olhamos para muitos Eliabe, que tem aparência, é arrojado e é uma bênção aos nossos olhos. Amém? Quem aqui, se você olhar dentro da igreja, você fala assim, esse aí é um escolhido. Amém? E quando chega na sua casa, não é um Davi, é um Eliabe. Amém? Só tem aparência, demonstra ser uma bênção, mas não é esse vaso de honra. Amém? Tudo bem? Deu para compreender essa parte? Isso é muito sério. Eu tenho muito cuidado para que isso aconteça. Amém? Na minha vida, para que o olhar não seja dos homens, mas sim de Deus para com a minha vida. E que Deus olhe sempre para cada um de nós com esse olhar. Porque você é um escolhido, você tem esse chamado. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, 2 Coríntios, e aí a gente vai para a conclusão da mensagem. Falei que ia ser bem sucinta, objetiva, mas com um propósito. E Deus vai te mostrar o propósito, que vai estar bem na conclusão ali. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Saiba, o Senhor não te chamou porque você merece, mas Ele te chamou simplesmente pelo fato dEle te amar. Isso é uma graça, é um favor imerecido, é algo que nós não temos nessa vida alguma forma para conseguir agradecer ou fazer para tentar retribuir tudo que Jesus fez para a nossa vida. E isso tem caído em descréditos, e isso muitas vezes tem deixado de lado a importância do sacrifício de Jesus na cruz a nosso favor. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 7. Porém, nós que temos este tesouro de Deus, não somos mais do que vasos de barro, que o guardam para mostrar que o poder supremo pertence a Ele e não a nós. E aí a conclusão dessa mensagem, em Isaías 64, 8 diz assim: mas o Senhor é nosso Pai, e nós somos o barro, e o Senhor, o nosso Pai, é o próprio oleiro. Fomos todos feitos pelo Senhor. Em Romanos 9, 21, vamos ler junto agora, e a gente já vai concluir. Romanos 9, 21. Amém? Glória a Deus. Quem trabalha com barro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer o que quiser. Ele não pode fazer um vaso especial em um outro comum. E aí, Deus colocou ao meu coração algo que há muito tempo atrás Ele tinha me mostrado. A diferença dos vasos e como é a fabricação de um vaso. Quem já fabricou aqui um vaso? Quem já fez aqui? Modelou? Quem já foi na casa? Ai, que benção! Quem já foi na casa de um oleiro aí? Já conseguiu ver o processo para aquele vaso lindo que você olha, fala que lindo, que maravilhoso. Parece ser tão fácil, é só pegar barro, é só pegar água, é só pegar as misturas ali e simplesmente ir rodando até fazer um vaso. Amém? E eu quero, em nome de Jesus, pedir para que o Pai te faça compreender e que faça eu entender também que há um processo na vida da gente que vai nos transformar, mas essa transformação vai ter que ter a necessidade de ter a manifestação de Deus e o tocar de Deus sobre a nossa vida. O processo de construção do vaso. Primeiro, o oleiro, ele precisa saber qual o barro ideal para poder se fazer um vaso. Quem sabe a quantidade de barros existente hoje na terra, você sabe? Que pergunta, né? Então eu fui pesquisar. Tem aproximadamente 200 tipos de barro. Amém? Creio que tem muito mais que se comprove. Porém, sabe quanto desses 200
podem se fazer um vaso? Lembra? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. São somente 8 tipos de barro. Uma porcentagem muito pequena. Então, se você está na casa do Pai, se sente escolhido, saiba que você é um barro na mão do Senhor. Talvez você já esteja num processo mais adiantado, onde Deus já conseguiu construir na tua vida esse vaso, e um vaso de honra. Amém? Quando o oleiro escolhe o barro para poder fazer o vaso, ele passa por um processo, e esse processo da escolha, ele pega o estado natural, onde é encontrado a natureza, e ele separa. Aí ele passa pelo segundo processo, que é necessário realizar um peneiramento do barro, para tirar as pedras, para tirar as raízes de árvore, os galhos e demais detritos. Amém? Faz sentido para você? Quando você começa com Cristo, parece que tudo é maravilhoso, mas logo em seguida parece que as provas acontecem, as lutas começam a acontecer, as dificuldades vão acontecendo, e parece que você só está perdendo. E na verdade o oleiro está tirando de você aquilo que vai te impedir de ser um vaso de honra. E ele começa a tirar tudo aquilo que não vai honrar o nome dele. Amém? Quantas vezes no começo da sua caminhada você teve a percepção ou o olhar de achar que você estava perdendo com Cristo, ao invés de ter o sentimento de ser mais do que vencedor tendo Jesus na tua vida? E é isso que o diabo faz diariamente. Ele tenta te enganar, ele tenta roubar a tua fé, ele tenta destruir os sonhos de Deus para a tua vida. O processo com Cristo não é fácil, e nunca vai ser fácil, nunca Ele prometeu algo maravilhoso, a não ser o reino eterno. Mas Ele disse que nesses dias, neste mundo, nós teremos aflições. Amém? Mas tenha bom ânimo. Saiba passar pelas provas, dando glória a Deus, se for preciso, se conseguir. Mas saiba que há uma diferença entre provação e tentação. Saiba que Deus nunca vai permitir você ser provado além daquilo que você pode suportar. Porque Deus é contigo, você é um vaso na mão dele. Amém? Terceiro processo. Depois de peneirado, o barro ele passa por um processo onde os torrões são desmanchados e todo o barro é umedecido com água, pisado e amassado. Amém? Os torrões, tem a parte do barro, mas existem alguns outros torrões, algumas coisas duras de tirar. Amém? Na sua caminhada com Cristo, existiam algumas coisas que estavam totalmente difíceis para ser arrancada. Se até hoje isso existe, o oleiro está aqui, e ele pode arrancar da tua vida. E quando ele tirar esses torrões, e ele começar a limpar, aí ele vai começar a colocar água. E aí vai começar um outro processo que é maravilhoso. Ele começa a pisar, ele começa a amassar aquele barro. Muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo, e o processo é doloroso, é difícil, é árduo. É difícil vir e manter, quando você se compromete, uma vez por semana, 1 hora no tabernáculo. Quem aqui, como eu, já se comprometeu recentemente, depois de ser tocado pelo Senhor, falar, olha, eu vou vir no tabernáculo pelo menos 1 hora na semana, não é nem no dia, porque o dia tem 24 horas, você ia separar um dia para o Senhor. Estou citando um exemplo. Imagine quantas coisas, mas a gente passa por esse processo, amém? E aí um quarto passo, a pasta de cerâmica, ela é deixada coberta por uma lona preta. Nesse período é extraído todo o oxigênio e bolha de ar. Irmãos, essa parte é uma das partes maravilhosas na nossa caminhada com Cristo, porque depois de pegar toda aquela massa que foi pisoteada, jogou água, que é o refrigério, é a graça, é o amor, foi te limpando, foi te purificando, foi arrancando o máximo. Depois daquele período, aquela massa, se coloca uma lona, e ela é deixada de lado. E ela fica ali para passar por um processo chamado curtimento. Amém?
Quantas vezes na tua caminhada parece que você ficou no silêncio, parece que deu um breu, parece que você não conseguia enxergar mais nada, parece que não tinha, nem o oleiro você conseguia ver mais. Parece que as coisas não fazem sentido, parece que não existe resposta para algumas perguntas. Parece que quando você chega na igreja, você não sente o que você sentia. A alegria de louvar, a alegria de ler a palavra. Parece que existe algo que está obscuro. Amém? Até aqui? Está dando para compreender? Aí vem o quinto processo. Após o período necessário de descanso da pasta, o oleiro, sim, após o quinto processo, ele coloca sob o torno, que na maioria das vezes é movimentado com os pés. E aí começa algo que eu quero te convidar a ficar em pé, antes que o louvor venha, por gentileza. E aí começa um processo maravilhoso, irmãos. Porque aí sim, o oleiro, lembra quem é o oleiro? Ele pega a massa, ele coloca no torno. Aquela massa sem forma, na mente do oleiro, ele já tem uma forma de como vai ser esse vaso. E eu quero te dizer, mesmo sendo hoje o seu primeiro dia, ou você já esteja na casa do Pai, há 15, 20, 30 anos, só o oleiro tem poder de fazer de novo um novo vaso. Ele pode quebrar e preparar tudo de novo. Se você permitir, ele começa. Só que existe algo sobrenatural nesse processo, irmão. Porque esse processo, quando o Senhor, que é o oleiro, começa a conduzir com os seus próprios pés, ele manuseia o torno e começa a girar. Só que existe algo que está acontecendo, porque o próprio oleiro está tocando naquele vaso. E quando você permite o oleiro tocar na tua vida, as próprias digitais do oleiro começam a marcar a tua vida. E aí você começa a ter a aparência, as digitais do seu Criador. Eu quero te dizer que desde o princípio, antes de todas as coisas serem formadas, Deus criou o céu e a terra, e no sexto dia, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Ele fez o homem da onde? Do próprio pó da terra. E Deus te criou, e Deus me criou, para ser a imagem de Deus, e a semelhança de Deus. Ter as mesmas características, ser um vaso de honra. E Deus te trouxe hoje aqui porque eu creio, assim como eu tenho certeza na minha vida, que se for preciso, Ele pode fazer de novo esse vaso. Ele pode transformar de novo a tua vida, assim como Ele tem transformado a minha vida. Muitas vezes eu acho que eu sou um vaso de honra, e aí quando eu caio na mão do oleiro, o oleiro fala, filho, eu preciso fazer de novo, porque se eu começar a te encher, você não vai suportar, o vaso vai quebrar. E eu quero te dizer, se o Pai te trouxe hoje aqui, é porque Ele quer te falar que Ele te ama, Ele te escolheu, e Ele vai te moldar conforme Ele quer. Foi por esse motivo que Ele te criou. Não existe mais nada que você possa ter como compreensão, de ter a ciência claramente que a tua existência só foi feita com um único propósito, para glorificar a Deus. Você sabe de onde o Senhor te tirou, você sabe de onde o Senhor te resgatou, você sabe que você estava nas garras do inimigo, você muitas vezes ficava numa sarjeta, por causa de alcoolismo, por causa de droga, por causa de dificuldade. Quantas vezes você ficou preso por causa de prostituição? E eu quero te dizer, o oleiro está aqui, se você permitir, ele pode de novo voltar a tocar a tua vida, e as digitais dele pode começar a transformar de novo você. Deixe o Senhor ter liberdade sobre a tua vida, porque quando Ele começa a ministrar a nossa vida, Ele faz um vaso novo. Depois esse vaso, o sétimo ponto, Ele deixa na estante para secar, e aí sim começa a pintura, e assim começa a obra de Deus. Aí sim começa o reino de Deus ser manifestado na tua vida,
porque as pessoas começam a ver o resplandecer da glória de Deus na tua vida, porque a pintura quem faz é o Senhor. Foi o Senhor que te desenhou, foi o Senhor que te criou, foi o Senhor que te separou, foi o Senhor que te formou do jeito que você é. Oxe, cantarabalabai, che cantarabalabaxes. Ele te escolheu e me escolheu, disforme, feio, sujo, mas as mãos deles, quando começaram a ficar sujas, porque ele foi tirando de mim tudo aquilo que me afastava dele, e ele começou a tocar na minha vida, e ele começou a tirar algumas áreas da minha vida que me impediam de buscar ele, e ele começou a trabalhar a minha vida e foi me libertando de alguns pecados. E ele começava a dizer no meu coração: filho, você não é o pecador, você é um santo lutando contra o pecado. Diariamente eu fui tomando posse disso na minha vida, e todos os dias da minha vida eu preciso declarar isso, porque a palavra de Deus lá em Coríntios 10:12 diz que aquele que está em pé vigie para que não caia. Não ache você que você está intocável. O inimigo está astuto, diariamente tentando criar uma cilada para tentar destruir a tua vida. Não caia no engano. Se Deus te levantou hoje para poder estar na casa do Pai, que Ele te desperte, que os dons do Senhor aviva a tua vida de uma forma sobrenatural, e que a alegria que você tem do primeiro dia que você conheceu Jesus comece a transbordar a tua vida agora, em nome de Jesus.